Olá! Se preparem porque neste nosso encontro tático a gente vai desvendar os 10 casos essenciais de concordância, sabe? Aqueles que sempre caem em prova e que são decisivos. A meta aqui é simples: erro zero. É isso mesmo. A nossa missão é o domínio completo. A gente não vai olhar para essas regras como, sei lá, um bicho de 7 cabeças. Não. Vamos tratar cada uma como uma tática, uma ferramenta para garantir aquela nota máxima. Então, bora lá, porque aqui a gente vai direto ao que interessa. Olha só o nosso plano de ataque. A gente começa com a tática da chave mestra, depois, partitivos e porcentagens. A famosa armadilha do verbo impessoal. Vamos decodificar a partícula C, fechar com a concordância nominal essencial e, claro, um resumo da missão no final para tudo ficar bem amarrado. Então, vamos começar. Primeiro módulo, a tática da chave mestra. O nome já diz tudo, né? A gente vai aprender a encontrar o núcleo do sujeito. Bom, a regra geral é, na verdade, a nossa chave mestra. É simples. O verbo obedece ao núcleo do sujeito. Ponto. O problema é que as bancas de concurso, elas adoram esconder esse núcleo, né? Colocam um monte de coisa no meio para confundir. Mas a gente vai aprender a achar esse danado sem erro. Dá uma olhada nessa frase aqui. É um exemplo clássico de como as provas tentam dar um nó na nossa cabeça. O verbo parou, tá lá no finalzinho, super longe do sujeito. Aí vem a pergunta, né? Quem foi que parou? Foi a fábrica? A bola de borracha? Não, não foi. E aqui que a mágica acontece. Olha só a nossa tática em ação. Se a gente simplesmente limpa a frase e tira todos esses termos acessórios, as descrições, as orações, o que sobra? O futebol parou. Pronto. Simples assim. O núcleo é futebol. Tá no singular. Logo, o verbo também fica no singular. Fazer essa limpeza na mente é o grande segredo. Ok, vamos avançar. Próximo ponto. A armadilha do partitivo. Sabe aquelas expressões, a maioria de, grande parte de? Pois é, isso cai demais em prova. E aqui a coisa fica interessante, porque nesse caso a gente tem flexibilidade. A concordância pode ser feita de duas maneiras e as duas estão certas. Olha só, o verbo pode concordar com o núcleo, maioria, que está no singular, ou pode concordar com o termo que vem depois, laboratórios, que está no plural. Então, tanto faz dizer a maioria dos laboratórios acredita, quanto a maioria dos laboratórios acreditam. As duas formas são válidas. Mas atenção, sempre tem uma pegadinha, né? Se aparecer um artigo no plural, tipo os, antes da expressão, acabou a brincadeira da dupla opção. Aí a concordância se torna obrigatória com esse artigo. Os 20% ficaram. E ponto final, não tem outra escolha. O segredo aqui é prestar atenção no artigo. Bora para a próxima armadilha, então. Verbos impessoais. Aqui muita gente escorrega, viu? Principalmente na diferença entre haver e existir. A regra é bem clara, e essa tabela resume tudo que a gente precisa saber. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, é impessoal, o que isso quer dizer? Que ele não tem sujeito. Por isso, ele fica travado, sempre no singular. Há exceções. Agora, o verbo existir é diferente, ele tem sujeito, então ele precisa concordar. Existem exceções. Por quê? Porque exceções é o sujeito do verbo existir. E olha que interessante, essa impessoalidade do verbo haver é tipo contagiosa. É isso mesmo. Numa locução verbal, ele passa essa característica para o verbo auxiliar, que também fica no singular. Por isso a gente fala deve haver problemas. Já com o existir, a história é outra. Problemas continua sendo o sujeito, então o auxiliar vai para o plural. Devem existir problemas. Viu a diferença? Tudo bem, agora a gente vai entrar num dos maiores mistérios da concordância, a tal da partícula C. O segredo aqui é entender que ela pode ter duas funções bem diferentes, e dependendo da função, a regra do verbo muda completamente. O segredo para não errar é seguir um passo a passo bem simples. Primeiro a gente olha para o verbo. Ele é transitivo direto? Tipo vender? Quem vende, vende algo? Se for, o C vai indicar a voz passiva. E aí o verbo tem que concordar com o sujeito. Vendem-se casas é o mesmo que casas são vendidas. Agora, se o verbo não for transitivo direto, aí o C vai indeterminar o sujeito. E o verbo? Fica travado no singular. Trata-se de problemas. Olha aí um erro super comum que a gente vê por aí. Encontra-se administradores. Por que tá errado? Porque o verbo encontrar é transitivo direto, certo? Quem encontra, encontra alguma coisa ou alguém. Nesse caso, administradores é o sujeito. A frase é a mesma coisa que administradores são encontrados. Se o sujeito está no plural,
o verbo também tem que ir para o plural. O certo é: encontram-se administradores. Beleza, a parte verbal está dominada. Agora, para a gente completar nosso arsenal tático, vamos dar uma olhada rápida em algumas regras essenciais da concordância nominal. Reparem na mágica que um simples artigo faz. Expressões como é proibido, é bom, é necessário, elas só vão para o feminino se o substantivo vier acompanhado de um artigo ou outro determinante. Sem artigo fica invariável. É proibido a entrada. Agora, se a gente coloca o artigo, olha lá, é proibida a entrada. Esse a muda o jogo todo. A palavra meio é outra clássica armadilha. Presta atenção. Quando meio significa um pouco, ele é um advérbio. E advérbio não varia. Então, ela ficou meio cansada. Agora, quando meio é um numeral significando metade, aí sim ele concorda. Por isso a gente fala meio-dia e meia hora, né? A palavra hora está subentendida ali. E para ajudar, aqui vai uma listinha rápida de palavras para memorizar, porque elas nunca variam. Menos é sempre menos. A palavra menos não existe. Alerta também fica sempre igual. E aqueles adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo, tipo camisas, vermelho, sangue, também não mudam. Pronto, chegamos ao final da nossa jornada. Missão cumprida. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele resumo tático, só para garantir que as informações mais importantes fiquem bem firmes na cabeça. Então vamos lá, revisando as nossas táticas. Primeira coisa, sempre encontre o núcleo do sujeito. Segundo, partitivos, lembre que eles dão duas opções, a não ser que tenha o artigo ali na frente. Terceiro, o verbo haver com sentido de existir é teimoso, fica sempre no singular. Quarto, a partícula ser, a gente tem que olhar o tipo de verbo para saber o que fazer. E por último, na concordância nominal, o artigo é o rei, ele que manda no jogo. E para fechar, fica a reflexão. Agora que o código foi decifrado, qual dessas armadilhas gramaticais nunca mais vai pegar de surpresa uma mente preparada? O que antes parecia um obstáculo, agora, com certeza, é uma ferramenta dominada.